Eles a venderam por sucata porque pensaram que ela estava quebrada. Essa era a verdade honesta. O pai dela tinha olhado os papéis médicos. Depois para o homem aterrorizante no terno preto e dito: ela é estéril. Você pode tê-la por metade do preço. Fiona ficou ali, entorpecida, observando sua própria família trocar sua vida para quitar uma dívida de jogo. Eles pensaram que estavam a enviá-la para a morte na propriedade Blackwood. Eles pensaram que ela era inútil, mas estavam errados. O monstro para quem a venderam não queria a matar. Ele queria a curar. E 3 dias depois, ela não estava apenas viva. Ela estava a carregar o herdeiro de um império que eles só podiam sonhar. E quando eles descobriram, foi aí que a verdadeira guerra começou. Por 22 anos, Fiona Miller foi a mancha invisível na reputação intocada da família Miller. Eles viviam em Seattle, num bairro onde os relvados eram cuidados com tesouras de unhas e os segredos eram enterrados sob camadas de botox e chardonnay. O pai dela, Gavin, era um homem que amava aparências mais do que amava seus filhos. Sua madrasta, Linda, era uma mulher que calculava afeto como se fosse uma declaração de impostos. E depois havia Jessica, a irmã mais velha de Fiona, linda, fértil, perfeita Jessica. Fiona foi o acidente, não apenas porque nasceu tarde, mas por causa do acidente de carro quando tinha 16 anos. Ela sobreviveu, mas os médicos, especificamente o médico da família, Dr. Stephen Caldwell, tinham dito ao pai dela que o dano ao seu útero era catastrófico. Ela nunca vai carregar um filho, Gavin, Dr. Caldwell tinha dito, limpando seus óculos. Ela é efetivamente estéril. Daquele dia em diante, o valor de Fiona na casa dos Mahler caiu para 0. No círculo deles, casamento era uma transação comercial e herdeiros eram a moeda. Ela era uma carteira sem dinheiro dentro. Avance 6 anos. Os Millers estavam falidos. Gavin tinha feito maus investimentos em tecnologia offshore que não existia. E Linda tinha gasto uma fortuna a tentar lançar a fracassada carreira de modelo de Jessica. Os tubarões estavam a circular, especificamente os credores do submundo. Fiona não sabia a extensão disso até a noite em que o SUV preto parou na sua entrada. Estava a chover, uma típica tempestade de Seattle. Fiona estava na cozinha a esfregar o rejunte porque Linda tinha despedido a empregada e decidido que era uma boa construção de caráter quando o pai dela a chamou para o escritório. O ar na sala estava espesso com fumo de charuto e medo. Gavin estava sentado atrás da sua secretária de mogno, a suar. Sentado em frente a ele estava um homem que Fiona nunca tinha visto antes. Ele era enorme, a usar um terno que custava mais do que a propina da faculdade dela. Ele tinha pele pálida e olhos que pareciam vidro estilhaçado. Fiona, o pai dela disse, sua voz a tremer. Este é o Sr. Renfield. Ele representa um colecionador particular, o Sr. Adrian Blackwood. Fiona congelou. Todos conheciam o nome Blackwood. Eles possuíam metade do horizonte. Eles eram reclusos, excêntricos, e rumores diziam que estavam envolvidos em coisas que a polícia não tocava. O Sr. Blackwood está à procura de uma companhia, o homem Renfield disse. A sua voz era como pedras a moer. Um tipo específico de companhia, jovem, saudável, descomprometida. Ela está descomprometida, Linda interveio do canto, a segurar um copo de martini com muita força. Completamente sozinha. Há uma dívida, Renfield disse, a ignorá-la. 3 milhões de dólares. O Sr. Blackwood está disposto a absorver esta dívida em troca da sua filha. Fiona ofegou. Você está a me vender? É um contrato de casamento, Fiona. O pai dela estalou, embora ele não pudesse olhá-la nos olhos. É uma grande oportunidade. Os Blackwoods são realeza. Mas há um senão, Renfield interrompeu. Ele tirou uma pasta. O Sr. Blackwood exige um herdeiro. O contrato estipula que a união deve produzir um filho dentro de 1 ano, ou o acordo é nulo e a dívida é restabelecida com juros. A sala ficou em silêncio. O coração de Fiona batia contra as suas costelas. Era isso. Esta era a sua saída.
Eu não posso, ela sussurrou, sentindo uma estranha mistura de alívio e vergonha. Eu não posso ter filhos. Eu sou infértil. Ela olhou para o pai, esperando que ele cancelasse o negócio. Em vez disso, ela viu um brilho de algo repugnante nos olhos dele. Cálculo. Gavin inclinou-se para a frente. Ela é estéril, ele disse a Renfield. Mercadoria danificada. Nós temos os registros médicos para provar isso. Renfield franziu a testa. Então ela é inútil para nós. Espere, Gavin disse rapidamente. Você a leva. Você a leva e você quita metade da dívida. 5 milhões. Ela é boa para outras coisas. Ela cozinha. Ela limpa. Ela é obediente. Você não precisa se casar com ela. Apenas a leve. Use-a como serva ou o que o Sr. Blackwood quiser. Os joelhos de Fiona cederam. Ela agarrou as costas de uma cadeira. Pai, ela é infértil, Linda acrescentou, sua voz estridente. Você pode tê-la por metade do preço. Apenas a tire desta casa. Ela é apenas mais uma boca para alimentar aqui. Renfield olhou para Fiona. Por um segundo, ela pensou que via pena naqueles olhos frios. Ele pegou no telefone, digitou uma mensagem e esperou. Um momento depois, ele zumbiu. Concordado, Renfield disse a levantar-se. 1,5 milhão. Nós levamos a garota. Sem casamento, sem direitos. Ela pertence à propriedade agora. Arrume as suas malas, Fiona. O pai dela disse finalmente, olhando para ela. Os olhos dele estavam mortos. Você está a sair esta noite. Fiona não chorou. Ela estava demasiado chocada para chorar. Ela subiu, arrumou uma única sacola com suas jeans gastas e camisolas grandes e saiu pela porta da frente. Ela não se despediu de Jessica, que estava a observar da sua janela com um sorriso malicioso. Fiona subiu para a parte de trás do SUV preto. Enquanto eles se afastavam, deixando a única vida que ela alguma vez tinha conhecido, ela percebeu a verdade. Ela não era uma filha. Ela era um item com desconto numa venda de garagem. Ela pensou que ia para o inferno. Ela não sabia que estava a ir diretamente para os braços do próprio diabo. A viagem para a propriedade Blackwood levou 3 horas. Eles conduziram profundamente nas montanhas, para além de onde o sinal do GPS morreu e o nevoeiro rolou como uma coisa viva. A propriedade era uma fortaleza. Muros de pedra altos, portões de ferro encimados com espigões e uma casa principal que parecia mais uma catedral gótica do que um lar. Era linda, mas aterrorizante. Renfield levou Fiona para dentro. A casa estava em silêncio, não o silêncio de uma casa vazia, mas o silêncio de um predador à espera de atacar. O ar estava mais frio aqui, a cheirar a livros velhos, chuva e algo metálico como cobre. Espere aqui, Renfield disse, a depositá-la numa biblioteca enorme. Ele vai a ver agora. Fiona ficou ali, a agarrar a sua mala, a tremer no seu casaco fino. Você cheira a tristeza, uma voz disse. Ela girou. Em pé junto à lareira estava um homem. Ele era alto, mais magro que Renfield, mas a irradiar um poder que fazia o ar zumbir. Ele tinha cabelo preto como um azeviche que caía sobre a sua testa e olhos tão escuros que pareciam vazios. Ele vestia uma camisa branca simples, desabotoada no topo e calças pretas. Ele era devastadoramente bonito, mas da maneira que uma tempestade é linda, perigosa. Você deve ser Fiona, ele disse. Ele não caminhou na sua direção. Ele deslizou. Num momento ele estava junto ao fogo. No próximo estava a 3 pés de distância. Sr. Blackwood, ela gaguejou. Adrian, ele corrigiu. Ele a circulou, seu nariz a inflar ligeiramente. O seu pai disse ao meu associado que você está quebrada, que o seu ventre é um deserto. Fiona estremeceu. Sim, eu não posso lhe dar um herdeiro. Lamento se foi enganado. Adrian parou em frente a ela.
Ele estendeu a mão e inclinou o queixo dela para cima. Os seus dedos estavam gelados. Você sabe o que eu sou, Fiona. Ela olhou nos olhos dele e viu os salpicos vermelhos a nadar no preto. Ela tinha ouvido os rumores, os caminhantes desaparecidos, os bancos de sangue que eram fortemente financiados pela Blackwood Corp. Eu tenho um palpite, ela sussurrou, sua voz mal audível. Diga. Vampiro. Ele sorriu revelando caninos que se alongavam. Preciso. E você sabe por que um vampiro iria querer uma noiva humana? Para se alimentar? Nós temos sacos de sangue para isso, ele dispensou. Não, nós procuramos um companheiro porque a imortalidade é incrivelmente aborrecida sem uma testemunha. Mas há um imperativo biológico. Nós somos uma raça moribunda. É quase impossível para a nossa espécie procriar com humanos. Requer um marcador genético específico no humano, uma compatibilidade. Ele deu um passo atrás, a observá-la de cima a baixo. O seu pai vendeu-a como infértil, mas ele é um tolo que confia em médicos humanos. Médicos humanos veem um útero cicatrizado e veem um beco sem saída. Eu vejo potencial. O que você quer dizer? Ela perguntou, a dar um passo para trás. Eu quero dizer, Fiona, que eu não a comprei para limpar os meus chãos. Eu a comprei porque quando eu a olho, eu não vejo um deserto estéril. Eu vejo um jardim dormente. Você pensa que pode me consertar? Ela perguntou incrédula. O Dr. Caldwell disse... O Dr. Caldwell é um charlatão. Adrian rosnou. Eu posso a curar. O meu sangue pode a curar, mas requer uma ligação, uma transferência de essência. Ele se aproximou novamente, sua voz a cair para um tom hipnótico e aveludado. Eu vou lhe dar uma escolha. Eu nunca tomo o que não é dado. Você pode ficar aqui, segura, alimentada e trabalhar como serva. Você viverá uma vida longa e tranquila. Ou você pode me dar 3 dias. 3 dias para compartilhar a minha cama. 3 dias para me deixar a morder, para deixar o meu veneno reparar os seus tecidos. Se funcionar, você será a mãe do filho mais poderoso do noroeste do Pacífico. Se falhar, você não perde nada além de 3 dias. Fiona olhou para ele. Ela pensou no pai dela a vendê-la por metade do preço. Ela pensou no sorriso malicioso de Jessica. Ela pensou no futuro vazio e frio que a esperava como serva. E então ela olhou para Adrian. Havia fome nos olhos dele, sim, mas não havia crueldade. Havia uma estranha e intensa solidão que combinava com a dela. 3 dias, ela perguntou. 3 noites, ele esclareceu, e os dias entre elas. Fiona respirou fundo. Ela não tinha mais nada a perder. Ok. Os olhos de Adrian piscaram em vermelho. Ele a pegou nos braços como se ela não pesasse nada. Então, vamos começar. Fiona esperava dor. Ela esperava horror. Ela não esperava a paixão mais intensa da sua vida. A primeira noite foi um borrão de sensações. O quarto de Adrian era um quarto na torre com janelas, com vista para a floresta enevoada. Ele era gentil, terrivelmente assim. Quando ele a beijava, ele tinha gosto de vinho tinto e ferro. Quando ele a mordeu, bem na junção do pescoço e do ombro, não doeu como uma ferida. Queimou um fogo líquido quente que se espalhou pelas veias dela. Ela podia sentir o veneno dele a mover-se através dela, a caçar o tecido cicatricial, o dano, as partes quebradas dela. Parecia que estava a ser religada de dentro para fora. Ele não a drenou. Ele sorveu apenas o suficiente para misturar as suas linhagens de sangue. E então ele selou a ferida com uma lambida da língua que enviou arrepios pela espinha dela. Fique comigo, ele sussurrou contra a pele dela, o corpo dele frio contra o seu calor febril. Deixe funcionar. Por 3 dias, eles não saíram daquele quarto. Eles conversaram. Essa foi a surpresa. Entre os períodos de intensa intimidade física, Adrian queria conhecê-la. Ele perguntou sobre os livros dela, os sonhos dela, a música de que ela gostava. Ele a ouviu reclamar sobre como era injusto que ela tivesse sido vendida.
Eles não a mereciam, ele disse na segunda noite, acariciando o cabelo dela. Eles olharam para um diamante e viram vidro. E o que você vê? Ela perguntou, a traçar a linha dura da mandíbula dele. Eu vejo o futuro, ele disse simplesmente. Na terceira manhã, Fiona sentiu-se diferente. A pele dela estava a brilhar. A dor constante na parte inferior das costas, um resquício do acidente de carro, tinha desaparecido. Ela sentiu-se cheia de energia, vibrante, viva de uma forma que ela não tinha sido desde os 16 anos. Adrian estava junto à janela a observar o nascer do sol. O vidro com proteção UV o protegia. Ele parecia cansado, mas satisfeito. Está feito, ele disse. Funcionou? Fiona perguntou, a sentar-se nos lençóis de seda. Ele se virou para ela, a expressão dele ilegível. Nós saberemos em breve. Mas por agora, o contrato está cumprido. Você não é mais uma serva, Fiona. Você é a senhora da mansão Blackwood, independentemente do resultado. Ele realmente a amava. Ela percebeu isso então. Ele a tinha salvado da sua família, não apenas para a usar como reprodutora, mas porque ele via algo nela que valia a pena salvar. 2 semanas depois, Fiona estava na biblioteca a organizar as primeiras edições de Adrian, quando o cheiro do papel velho, de repente, fez o seu estômago revirar. Ela correu para a casa de banho, mal chegando à pia antes de vomitar. Ela lavou o rosto com água fria, a olhar para o seu reflexo. Os seios dela estavam sensíveis. O sentido do olfato dela tinha sido aumentado para 11. Ela podia cheirar as agulhas de pinheiro lá fora, o cobre nos canos. Ela correu para a ala médica da propriedade. Renfield estava lá a organizar suprimentos. Eu preciso de um teste, ela disse sem fôlego. Um teste de gravidez? Renfield levantou uma sobrancelha, mas entregou-lhe uma caixa sem uma palavra. Ela fez o teste. 3 minutos, os 3 minutos mais longos da sua vida. Ela olhou para a tira. 2 linhas cor-de-rosa sólidas. Ela caiu no chão, a soluçar, não de tristeza, mas de puro choque esmagador. Ela não estava quebrada. Ele a tinha consertado. A porta abriu-se com estrondo. Adrian estava lá num instante. Ele deve ter ouvido o batimento cardíaco dela mudar. Ele olhou para ela, depois para a tira na mão dela. O Lorde Vampiro, o monstro de Seattle, caiu de joelhos. Ele pegou na tira, olhou para ela e depois enterrou o rosto no colo dela. Ela sentiu os ombros dele a tremer. Ele estava a chorar. Lágrimas de sangue mancharam as suas jeans. Você conseguiu, ele sussurrou. Fiona, você conseguiu. Nós conseguimos, ela corrigiu, a passar os dedos pelo cabelo dele. Eles estavam felizes. Por cerca de 24 horas, eles estiveram no céu. Adrian começou a encomendar berços, a discutir nomes, a planear expandir a equipa de segurança. Mas segredos em Seattle não permanecem segredos por muito tempo. Especialmente quando você tem uma irmã como Jessica que persegue as redes sociais e um ex-médico que fala demais. Renfield entrou na sala de jantar na noite seguinte com o rosto sombrio. Ele segurava um tablet. Senhor, Renfield disse, nós temos um problema. O que é? Adrian perguntou, sem levantar o olhar de onde ele estava a alimentar Fiona com morangos. Ele estava obcecado com a nutrição dela agora. São os Millers, Renfield disse. Eles descobriram sobre a gravidez. O Dr. Caldwell vazou os resultados do exame de sangue de Fiona da visita ao hospital na semana passada. Fiona congelou. O quê? Eles estão a processar, Renfield disse. Eles estão a alegar que uma vez que Fiona está grávida, ela obviamente não era infértil quando foi vendida. Portanto, o desconto foi baseado em fraude. Eles querem-na de volta. Eles querem-me de volta? Fiona perguntou, sua voz a tremer. Não, Adrian disse, a levantar-se, os olhos a ficarem de um vermelho violento. Eles não a querem de volta, Fiona. Eles querem o bebê. E eles querem os outros 1,5 milhões de dólares. Renfield assentiu.
Eles estão a caminho com advogados e a imprensa. Adrian olhou para Fiona. Que venham. Os monitores de segurança no escritório de Adrian mostravam um circo. Fora dos enormes portões de ferro da propriedade Blackwood, 3 carrinhas de notícias estavam estacionadas. Repórteres estavam de pé à chuva, microfones prontos. E bem no centro do caos estava a família de Fiona. O pai dela, Gavin, parecia justo no seu sobretudo. Linda estava a secar olhos secos com um lenço, a interpretar a mãe de luto. E Jessica? Jessica parecia que estava a caminhar por um tapete vermelho, a posar para as câmeras enquanto segurava um cartaz que dizia: "Devolvam a nossa filha." Eles trouxeram a imprensa, Renfield disse, a olhar para a tela com nojo. Eles sabem que valorizamos a privacidade. Eles estão a tentar nos fazer sair. Eles estão a tentar me envergonhar, Adrian disse, sua voz baixa e perigosa. Ele abotoou os punhos. Eles pensam que porque eu sou uma criatura da noite, eu temo a luz da opinião pública. Eles estão enganados. Ele se virou para Fiona. Ela estava sentada no sofá de veludo, a mão protetoramente sobre o seu estômago ainda plano. Você fica aqui, Fiona. Ele ordenou gentilmente. Não, ela disse a levantar-se. As pernas dela tremiam, mas a voz dela não. Se eu me esconder, eles ganham. Eles precisam ver que eu não sou uma prisioneira. Eles precisam ver que eu escolhi você. Adrian estudou o rosto dela por um momento, depois assentiu. Renfield, abra os portões, mas mantenha o perímetro seguro. Se alguém pisar um pé na entrada particular, remova-o. Eles saíram para o pórtico da frente. A chuva tinha parado, deixando uma pesada névoa cinzenta pairar sobre a propriedade. Quando eles apareceram, as câmeras dispararam como um relâmpago. O pai de Fiona a viu primeiro. Fiona! Ele gritou, correndo para a frente até bater na barreira invisível da equipa de segurança de Adrian. Fiona, graças a Deus, você está ferida? Ele a feriu? Pare com isso, pai, Fiona disse, sua voz amplificada pela acústica do pátio de pedra. Deixe de fingir. Linda deu um passo à frente, o rosto dela a contorcer-se num sorriso malicioso quando viu o colar de diamantes que Adrian tinha dado a Fiona, uma joia de família que valia mais do que a sua antiga casa. Olhe para ela, Gavin. Ela foi comprada, vestida como uma boneca enquanto nós sofremos. Estamos aqui para renegociar, Gavin gritou, a apontar um dedo para Adrian. Você nos enganou, Blackwood. Você alegou que estava a comprar mercadoria danificada. Você disse que ela era estéril. Mas nós temos fontes. O Dr. Caldwell nos disse que ela está grávida. Você roubou um ativo de reprodução de primeira linha pelo preço de uma mula. As palavras pairaram no ar. Ativo de reprodução de primeira linha. Fiona sentiu-se enjoada. É só isso que eu sou para você? Ela gritou de volta, lágrimas a arder nos olhos. Um ativo? Você me vendeu? Você me trocou para pagar as suas dívidas de jogo. Nós fizemos o que tínhamos que fazer para salvar a família, Jessica gritou, a sacudir o cabelo. E você deveria ser grata. Em vez disso, você mentiu. Você fingiu estar quebrada para conseguir um marido rico, enquanto nós quase perdemos a casa. Eu não menti. Fiona chorou. O Dr. Caldwell nos disse que eu era infértil. Você estava lá, pai. Você viu os gráficos. Talvez você tenha fingido, Linda sibilou. Ou talvez este monstro usou alguma magia negra. Não importa. O contrato era para uma mulher infértil. Se você está grávida, o contrato é nulo. Você pertence a nós até que ele pague o valor de mercado total, 5 milhões. Ou nós a levamos de volta e vendemos os direitos do bebê. Adrian riu. Foi um som aterrorizante. Não foi alto, mas silenciou os repórteres. Ele desceu da varanda e caminhou em direção ao portão. A equipa de segurança abriu caminho para ele. Ele parou a poucos centímetros das grades de ferro a olhar para Gavin. Você fala de valor de mercado, Adrian disse, sua voz suave como seda, mas afiada como uma navalha. Você fala de contratos.
Mas você esquece com quem está a lidar, Gavin Miller. Eu estou vivo há 300 anos. Eu escrevi contratos em sangue e tinta. E eu reconheço um golpe quando o vejo. Os olhos de Adrian começaram a brilhar com uma fraca luz carmesim. Os repórteres ofegaram, as câmeras a dar zoom. Você quer mais dinheiro? Adrian perguntou. Nós queremos justiça. Gavin gaguejou, a recuar, o medo finalmente a quebrar a sua ganância. Você quer 5 milhões? Adrian continuou. Ótimo. Fiona ofegou. Adrian, não. Adrian levantou uma mão para silenciá-la. Eu vou lhe dar 5 milhões elas agora mesmo. Uma transferência bancária para a sua conta offshore. Os olhos de Gavin brilharam. Linda agarrou o braço dele, praticamente a babar. Jessica sorriu maliciosamente para Fiona, a mexer a boca. Nós ganhamos. Mas Adriana acrescentou, sua voz a cair uma oitava. Se você aceitar o dinheiro, você assina um novo contrato, um acordo de não divulgação e uma rescisão de direitos parentais. Você nunca mais verá Fiona. Você nunca mais verá o meu filho. Você esquecerá que ela alguma vez existiu. Se você pronunciar o nome dela, se você se aproximar desta propriedade, se você sequer olhar para uma foto dela, o acordo é nulo, e eu virei por você, e eu não trarei advogados. Ele sorriu, revelando as pontas dos seus caninos. Temos um acordo? Gavin nem olhou para Fiona. Ele não hesitou. Ele não perguntou se ela estava feliz. Ele apenas olhou para a pilha imaginária de dinheiro. Acordo, o pai dela disse. Onde assinamos? Linda acrescentou. O coração de Fiona estilhaçou-se completamente. Até aquele momento, uma pequena parte tola dela esperava que eles estivessem lá porque sentiam a falta dela, mas eles apenas a venderam novamente. Renfield deu um passo à frente com um tablet. Eles assinaram. Eles viram a transferência cair nos seus telefones. Eles aplaudiram. Eles entraram no carro e foram embora sem olhar para trás uma vez sequer. Fiona ficou na varanda sentindo-se oca. Adrian voltou para ela e a abraçou. Ele não disse, eu avisei. Ele apenas a abraçou enquanto ela chorava na camisa cara dele. Eles se foram, ele sussurrou. Você está segura. Mas enquanto Fiona observava as luzes traseiras do carro dos seus pais desaparecerem na névoa, um pensamento a atingiu. Um pensamento que era mais afiado do que qualquer dente de vampiro. Dr. Caldwell. O pai dela tinha dito que o Dr. Caldwell nos disse que ela está grávida. Como o Dr. Caldwell sabia que ela tinha feito um teste em casa? Ela ainda não tinha ido a um hospital. Renfield tinha comprado o teste numa farmácia a 2 cidades de distância. Adrian, ela disse, puxando-se para trás, os olhos arregalados. Como o Dr. Caldwell sabia que eu estava grávida? Nós não contamos a ninguém. Adrian congelou. As pupilas dele contraíram-se. Renfield comprou o teste com dinheiro, não há rastro de papel. Então quem lhe disse? Adrian virou-se para Renfield. Traga-me os registros de segurança e pegue o carro. Vamos fazer uma visita ao Dr. Stephen Caldwell. A clínica particular do Dr. Caldwell ficava no centro de Seattle, um edifício elegante de vidro que cheirava a antisséptico e dinheiro. Era tarde, depois do horário de fecho, mas Renfield tinha persuadido o guarda noturno a deixá-los entrar. Adrian estava num estado de espírito que Fiona nunca tinha visto antes. Ele não era o amante romântico ou o lorde estoico. Ele era o predador. Ele movia-se pelos corredores com um borrão de velocidade, o seu casaco a esvoaçar atrás dele como asas. Eles encontraram o Dr. Caldwell no seu escritório, a triturar documentos. Quando a porta se abriu com estrondo, Caldwell saltou, deixando cair uma pilha de arquivos. Ele era um homem pequeno, careca, com mãos nervosas. Quando ele viu Adrian, a cor esvaziou do seu rosto. Sr. Blackwood, Caldwell gaguejou. Eu não estava à espera de uma consulta. Você não estava à espera que eu descobrisse, Adrian disse, a fechar a porta e a trancá-la. Sente-se, doutor. Caldwell sentou-se. Ele olhou para Fiona, os olhos a desviar-se para o estômago dela.
Como você sabia? Fiona perguntou, a dar um passo à frente. Como você disse aos meus pais que eu estava grávida, antes mesmo de eu confirmar com o médico? Eu adivinhei. Caldwell mentiu, suor a perlar na sua testa. Eu conhecia a reputação do Sr. Blackwood. Eu assumi. Não minta para mim, Adrian rosnou. Ele estava do outro lado da sala num piscar de olhos, a bater as mãos na secretária de Caldwell. A madeira rachou. Eu posso ouvir o seu coração, Stephen. Está a bater como um pássaro enjaulado. Você não adivinhou, você sabia. Adrian pegou num arquivo da secretária um que Caldwell tinha estado a tentar triturar. Estava rotulado como paciente C. Miller, sujeito 89. Adrian abriu-o. Os olhos dele esquadrinharam as páginas a uma velocidade sobrenatural. A sua expressão mudou de zangada para horrorizada. O que é? Fiona perguntou aterrorizada. Adrian olhou para ela, os olhos dele cheios de uma tristeza tão profunda que a assustou. Fiona, o acidente quando você tinha 16 anos. O acidente de carro. O que há com isso? Você não estava ferida no acidente, Adrian disse, sua voz a tremer de raiva. O seu útero estava bem. Os exames da emergência não mostram danos. Mas ele me disse que eu era estéril, ela sussurrou a apontar para Caldwell. Ele me mostrou as cicatrizes no ultrassom. Falso? Adrian cuspiu, atirando o arquivo em Caldwell. Manipulações digitais. Então por que eu não conseguia engravidar? Fiona perguntou confusa. Eu tive um namorado na faculdade. Nós não usamos proteção por um ano. Nada aconteceu. Adrian contornou a secretária e agarrou Caldwell pelas lapelas, erguendo-o no ar. Diga a ela o que você fez. Caldwell estava a soluçar agora. Eu tive que fazer, ela me obrigou a fazer. Ela tem influência sobre mim. Ela sabe sobre os meus processos de má prática. Quem? Fiona gritou. Quem te obrigou a fazer? Linda, Caldwell engasgou. Sua madrasta. O quarto girou. Linda veio até mim depois do acidente. Caldwell ofegou, os pés a balançar no chão. Ela disse que o dinheiro de Gavin estava lá a secar. Ela disse que se você se casasse bem e tivesse herdeiros, a filha dela, Jessica, não ganharia nada. Ela queria que Jessica fosse a única opção viável para um casamento rico. Então você mentiu? Fiona perguntou. Eu não apenas menti. Caldwell chorou. Ela me pagou para lhe dar injeções. Nós as chamávamos de reforços de vitaminas para a sua recuperação. Você se lembra? Fiona retrocedeu para a sua adolescência. As injeções semanais que Linda insistia que ela tomasse para construir a sua força após o acidente. O que havia nelas? Adrian exigiu. O aperto dele a apertar. Um supressor químico, Caldwell confessou. Ele imita a infertilidade. Ele desativa a ovulação e cria acúmulo de tecido semelhante a carvão. É temporário, mas se usado por tempo suficiente, torna-se permanente. Fiona caiu numa cadeira. A sua vida inteira, a vergonha, a sensação de estar quebrada, a maneira como o pai dela a olhava, como um investimento falido. Tudo foi fabricado. Linda a tinha envenenado para abrir o caminho para Jessica. E como você sabia que eu estava grávida agora? Ela perguntou, a voz dela mortalmente silenciosa. O supressor, Caldwell ofegou. Ele reage ao DNA não humano. Eu sabia que se o Sr. Blackwood, se ele acasalasse com você, o veneno dele age como um purgante universal. Ele limpa o sangue. Eu sabia que a essência dele queimaria o veneno do seu sistema em dias. Eu sabia que você conceberia imediatamente. Então você ligou para a Linda, Adrian disse. Você disse a ela que o plano falhou. Eu disse a ela para pegar o dinheiro antes que você descobrisse a verdade. Caldwell chorou. Eu só queria a minha parte. Adrian olhou para o homem rastejante. O rosto do vampiro era uma máscara de fúria fria. Você a envenenou. Adrian sussurrou. Você roubou 6 anos da vida dela. Você a fez acreditar que estava quebrada. Por favor,
Caldwell implorou. Vou perder a minha licença. Vou para a prisão. Prisão? Adrian zombou. Prisão é para humanos, doutor. Você cometeu um crime contra a linhagem Blackwood. Adrian virou-se para Fiona. Fiona, vá para o carro. O que você vai fazer? Ela perguntou. Vou garantir que ele nunca mais escreva uma receita. Adrian disse. Renfield, escolte a minha esposa para o carro. Renfield guiou Fiona para fora. Quando a porta pesada se fechou, ela ouviu um som. Não foi um grito. Foi o som de um armário de arquivos pesado a cair e o estalar de ossos. Fiona sentou-se no carro, a chuva a tamborilar no teto. Ela tocou na sua barriga. Ela não estava lá apenas curada. Ela estava vingada. Mas a raiva dentro dela não tinha desaparecido. Estava a mudar. Linda. Ela era a arquiteta. Ela era quem segurava a agulha. Ela era quem a vendeu. E agora ela estava sentada na casa de infância de Fiona com 5 milhões do dinheiro do marido dela. A porta do carro abriu-se e Adrian deslizou para dentro. Ele cheirava a chuva e álcool. Ele limpou uma mancha de sangue da sua junta. Está feito, ele disse. Ele confessou tudo em fita antes de desmaiar. Nós temos as provas. Ele pegou na mão dela. Nós podemos deixar a polícia lidar com a Linda. A fraude é extensa. Ela irá para a prisão por décadas. Fiona olhou pela janela para o horizonte de Seattle. Ela pensou na polícia. A prisão era demasiado lenta. A prisão era demasiado limpa. Não, ela disse, virando-se para olhá-lo. Os olhos dela estavam secos, quentes. Ela queria jogar jogos com linhagens de sangue. Ela queria me tratar como uma transação. O que você quer fazer, Fiona? Adrian perguntou, a estudar o rosto dela com interesse. Eu não quero aprender, Fiona disse. Eu quero a levar à falência. Eu quero tirar tudo. A casa, o dinheiro, a reputação, a carreira da Jessica. Eu quero que eles sintam o que é não ter valor nenhum. Ela apertou a mão de Adrian. Você disse que tem contratos escritos em sangue. Ela disse, ensine-me. Adrian sorriu. Foi o sorriso de um rei que finalmente tinha encontrado a sua rainha. Renfield, Adrian chamou para o banco da frente. Cancele as nossas reservas de jantar. A minha esposa quer ir para a guerra. Vingança, Fiona descobriu, não é algo que se apresse. É um prato que se serve frio. Sim, mas a apresentação é tudo. Por 2 semanas, Adrian e Fiona existiram no olho da tempestade. Enquanto o corpo dela trabalhava horas extras a nutrir o milagre que crescia dentro dela, a sua barriga já mostrava uma curva distinta e firme. Na 5ª semana, a equipa de Adrian trabalhou para desmantelar a vida que ela tinha deixado para trás. Eles os observaram do santuário da propriedade Blackwood. Eles tinham acedido a tudo. Fiona viu os alertas do cartão de crédito, enquanto Linda comprava um novo Mercedes-Benz, a transação rotulada como taxa de consultoria do dinheiro que Adrian tinha transferido. Ela observou Gavin pagar o seu agenciador de apostas num bar sujo no centro, parecendo arrogante e intocável. E ela observou Jessica. Jessica era a pior deles. Ela estava a planear uma grande gala de relançamento no Fairmont Olympic Hotel. Ela estava a mudar a sua presença nas redes sociais de modelo aspirante para influencer e filantropa, a usar o dinheiro obtido com a venda da sua própria irmã para financiar uma festa de lançamento para uma linha de produtos para a pele que ela ainda nem tinha criado. Eles estão a celebrar. Renfield notou uma noite a colocar um tablet na secretária de Mogno. Eles acreditam que você se foi para sempre, enterrada nas montanhas. Deixe-os celebrar, Adrian disse sem levantar o olhar dos documentos legais que ele estava a marcar com uma caneta tinteiro. As vacas gordas correm mais devagar quando os lobos vêm. Ele olhou para Fiona. Ela estava junto à janela, a usar um dos roupões de seda que ele tinha comprado para ela, a mão dela a repousar no seu estômago.
A raiva que uma vez tinha parecido uma brasa quente no seu peito tinha arrefecido para algo mais afiado, algo como uma lâmina. Você tem certeza de que quer fazer isso sozinha, Fiona? Adrian perguntou gentilmente. Eu posso destruí-los com um telefonema. Você nunca mais terá de ver os rostos deles. Não, ela disse virando-se para ele. Eles não te venderam. Eles me venderam. Eu preciso ser quem lhes entrega o recibo. À noite da gala, Seattle estava envolta numa névoa pesada e sufocante. Era perfeito. Eles chegaram ao Fairmont no Phantom. O manobrista parecia aterrorizado quando Adrian saiu. Ele estava vestido com um smoking tão bem cortado que parecia uma arma, a sua presença a sugar o oxigênio do ar úmido. Ele estendeu a mão para Fiona. Ela a pegou. Ela não era mais Fiona, a criada. Ela era Fiona Blackwood. Ela usava um vestido de veludo azul meia-noite que abraçava cada curva, especificamente desenhado para acentuar a gravidez em vez de a esconder. Ao redor do pescoço dela pendia a esmeralda Blackwood, uma pedra do tamanho de um ovo de codorniz que tinha pertencido à mãe de Adrian. Pronta, ele sussurrou. Hora do espetáculo, ela respondeu. Eles não pegaram a entrada lateral. Eles passaram pelas portas principais de bronze e pelos seguranças, que olharam para os olhos de Adrian e decidiram não pedir um convite. O salão de festas era um mar de lantejoulas de champanhe e risos falsos. Uma faixa gigante pendia sobre o palco. Jessica Miller, o novo rosto da beleza. A irmã de Fiona estava no palco segurando um microfone, a desfrutar dos aplausos das pessoas que só gostavam dela porque pensavam que ela era rica. Minha família passou por tanta coisa, Jessica estava a dizer, a espremer uma lágrima falsa. Minha pobre irmã Fiona. Ela teve que ir embora por sua saúde mental. Tem sido difícil, mas nós somos sobreviventes. Linda estava na primeira fila a assentir solenemente, a secar os olhos com um guardanapo. Gavin estava no bar a rir alto com um grupo de investidores. Então as portas bateram atrás deles. Não foi um som alto, mas o baque pesado ecoou pela sala. As cabeças viraram. A conversa morreu, ondulando em silêncio da parte de trás da sala para a frente. Adrian e Fiona caminharam pelo corredor central. A multidão abriu-se instintivamente, uma mistura de medo e admiração a empurrá-los para trás. O clique dos saltos dela no chão de mármore era o único som na sala. Jessica congelou a meio da frase. Os olhos dela arregalaram-se, fixando-se na esmeralda ao redor do pescoço de Fiona, depois descendo para o inegável inchaço da sua barriga. O microfone caiu da mão dela, soltando um guincho agudo de feedback que fez todos estremecerem. Fiona! Ela respirou, sua voz amplificada pelos alto-falantes. O quê? O que você está a fazer aqui? Fiona não parou até chegar ao pé das escadas que levavam ao palco. Ela olhou para Jessica. A irmã dela parecia pequena, barata. Estou aqui para a festa, Jess. Fiona disse, sua voz a projetar-se claramente sem um microfone. Ouvi dizer que você estava lá a celebrar a fortuna da família. Pensei que deveria estar aqui, considerando que eu sou a fortuna. Gavin correu do bar, o rosto dele a corar num vermelho profundo e em pânico. Fiona, você assinou um contrato. Você não pode estar aqui. Segurança, tirem esta mulher. 2 seguranças deram um passo à frente, mas Ramfield, que tinha materializado das sombras, simplesmente parou no caminho deles. Ele não levantou a mão. Ele apenas sorriu, revelando muitos dentes. Os guardas recuaram imediatamente. O contrato é nulo, pai. Fiona disse finalmente a subir ao palco. Jessica tropeçou para trás, quase caindo sobre o seu vestido. Fiona tirou o microfone da mão mole dela. Boa noite a todos. Ela dirigiu-se à sala. O silêncio era absoluto. Meu pai está certo. Havia um contrato. 2 semanas atrás, Gavin e Linda Miller me venderam para saldar uma dívida de jogo. O preço era de $1,5 milhão. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Sussurros sibilavam como vapor.
Isso é uma mentira, Linda gritou a levantar-se. Ela está delirante. Ela está doente. Eles me venderam com desconto, Fiona continuou, ignorando-a, porque eles alegaram que eu era mercadoria danificada, infértil, inútil para qualquer coisa além de servidão. Ela colocou uma mão no estômago, virando-se de perfil para que toda a sala pudesse ver a silhueta. Mas como vocês podem ver, ela disse, sua voz a cair para um sussurro de aço. Eu sou muito fértil, o que significa que o produto foi deturpado e o comprador está insatisfeito. Adrian subiu ao palco. Ele moveu-se com aquela graça predatória que fazia os humanos inconscientemente prenderem a respiração. Ele ficou ao lado dela, uma torre escura de proteção. Eu não gosto de ser fraudado, Adrian disse. Sua voz não era alta, mas carregava uma ressonância que vibrava no peito. E eu não gosto de ladrões. Nós não sabíamos, Gavin gaguejou. Suor a escorrer pelo seu rosto. Foi um erro médico. Foi? Fiona perguntou. Ela acenou para a cabine técnica na parte de trás da sala. Eles tinham comprado a empresa de produção naquela manhã. O técnico, aterrorizado e bem pago, apertou o botão. A tela gigante atrás deles, que estava a exibir uma apresentação de slides das selfies de Jessica, piscou. Um vídeo a substituiu. Era o Dr. Caldwell. Ele estava sentado no seu escritório, com o braço engessado, a olhar para a câmera com olhos aterrorizados. Meu nome é Dr. Stephen Caldwell. O vídeo foi reproduzido. Por 6 anos, eu administrei injeções de um medicamento supressor a Fiona Miller. Eu fiz isso a pedido de Linda Miller. A sala explodiu. Linda congelou, o rosto dela a perder toda a cor. O medicamento foi projetado para imitar a infertilidade e criar cicatrizes falsas em ultrassons. Caldwell continuou na tela. Linda me pagava $5.000 por mês para garantir que Fiona permanecesse inatingível para o casamento, para que sua filha Jessica herdasse a propriedade da família e garantisse um casamento rico. Fiona nunca foi estéril. Ela foi envenenada. O vídeo cortou para uma série de extratos bancários. Conta conjunta Miller a transferir fundos para a Caldwell Medical Solutions, datas, valores. Era inegável. Fiona olhou para Linda. Ela não estava mais a gritar. Ela estava a tremer. Os socialites ao redor dela estavam a afastar-se, a olhá-la como se ela fosse uma leprosa. Você me envenenou, Fiona disse, a olhar diretamente para ela. Por 6 anos, você me deixou acreditar que eu estava quebrada. Você me deixou chorar até dormir, a perguntar-me o que estava errado comigo, enquanto você pagava um médico para destruir o meu corpo. Eu fiz o que tinha que fazer, Linda gritou, a sua compostura a estilhaçar-se. Nós precisávamos do dinheiro. Você era apenas um peso para nós. Você não era nada. E agora? Fiona perguntou. Agora eu sou a Lady de Blackwood. E você? As portas abriram-se novamente. Desta vez não eram convidados. Era o departamento de polícia de Seattle, flanqueado pelo próprio promotor distrital. Linda Miller, Gavin Miller. O oficial anunciou, sua voz a ecoar. Vocês estão presos por conspiração de fraude, negligência médica e lesões corporais graves. Gavin tentou correr. Foi patético. Ele deu 3 passos antes de um oficial o derrubar. Linda estava a soluçar, a gritar que era uma vítima, que tudo tinha sido ideia do Dr. Caldwell. Jessica ficou no palco, a tremer. Ela olhou para Fiona, os olhos dela cheios de ódio. Você arruinou tudo, ela sibilou. Sua invejosa, pequena aberração. Ela avançou sobre Fiona, as unhas dela apontadas para o rosto dela. Ela nunca conseguiu. Adrian moveu-se mais rápido do que os olhos humanos podiam seguir. Num segundo ele estava ao lado de Fiona. No seguinte ele tinha Jessica pelo pulso. Ele não a atacou. Ele apenas segurou o braço dela no ar, o aperto dele como ferro. Não, Adrian rosnou. Os olhos dele a piscaram carmesim momentâneo e aterrorizante. Toque na minha esposa ou no meu filho?
Ele a soltou e ela desabou no chão a chorar. Enquanto a polícia algemava a família de Fiona, o pai que a vendeu, a madrasta que a envenenou e a irmã que a zombou, ela sentiu uma estranha sensação. Ela esperava sentir alegria. Ela esperava sentir-se tonta. Em vez disso, ela sentiu uma finalidade pesada e pacífica. Ela os viu serem arrastados pela saída lateral, as câmeras dos paparazzi a piscar como luzes estroboscópicas, a capturar a ruína deles para os jornais da manhã. Eles tinham desejado fama. Eles tinham desejado ser a conversa da cidade. Agora eles eram. A sala ficou em silêncio novamente. Centenas de olhos estavam em Fiona. Ela olhou para Adrian. Ele ofereceu o braço dela novamente. Terminou, meu amor? Ele perguntou. Sim, ela disse, virando as costas para a multidão atordoada. Vamos para casa. Eles saíram do salão de festas, deixando os destroços da família Miller para trás. Fiona não olhou para trás. Ela não precisava. O futuro dela estava a caminhar ao lado dela e a chutar dentro dela. A guerra tinha acabado. Agora o reinado da família Blackwood podia começar. O entusiasmo da vitória deles na gala desvaneceu-se, substituído por uma nova, mais aterrorizante realidade, a própria gravidez. Um híbrido vampiro humano é uma anomalia biológica, algo que desafia a natureza. A gravidez de Fiona não seguia as regras. Não levou 9 meses, levou 6. E foram os 6 meses mais fisicamente exaustivos da sua vida. No 4º mês, Fiona estava acamada. O bebê estava a crescer a uma taxa acelerada e ele estava com fome, não de comida, mas de essência. O corpo dela estava a trabalhar horas extras para sustentar uma vida que era metade imortal. Ela ficou pálida, as suas maçãs do rosto a ficarem mais afiadas, enquanto o bebê extraía força diretamente do seu sangue. Adrian estava um desastre. O Lorde estoico e poderoso da noite passava os seus dias a andar pelo quarto e as suas noites ajoelhado ao lado da cama, a cabeça encostada na sua barriga distendida, a ouvir o rápido e estrondoso batimento cardíaco lá dentro. Ele está a levar demasiado. Adrian sussurrou uma noite, a voz dele grossa de culpa. Ele olhou para o braço dela machucado, onde Renfield tinha acabado de administrar um soro de ferro. Você está a definhar, Fiona. Se isso continuar, se chegar a uma escolha entre você e a criança. Ele levantou o olhar, os seus olhos escuros a arder com um amor feroz e desesperado. Eu escolho você, sempre. Eu não trocarei a sua vida por um herdeiro. Fiona passou os dedos pelo cabelo dele, fraca mas resoluta. Você não terá que escolher. Eu não sou a coisa quebrada que o meu pai vendeu, Adrian. Eu sou forte. Nós vamos mantê-lo. O parto começou numa noite tempestuosa em novembro, a noite de uma lua de sangue. A dor atingiu Fiona como um golpe físico a acordando. Não foi o lento aumento de um parto humano. Foi uma avalanche. O bebê estava pronto e estava a lutar para sair. Eles não podiam ir para um hospital. Um bebê com uma temperatura corporal de 10 decretos e uma frequência cardíaca de 40 batimentos por minuto dispararia todos os alarmes na UTI neonatal. Eles estavam sozinhos na suíte principal, que Renfield tinha convertido numa sala de trauma estéril. Fique comigo, Fiona. Adrian rugiu sobre o som do trovão a abalar a propriedade. Ele estava atrás dela, a apoiar o peso dela, a sua força fria, a única coisa a ancorá-la à cama. A dor era cegante, um fogo branco e quente a dilacerá-la. Eu não posso, ela gritou, lágrimas a escorrer pelo seu rosto. Ele é muito forte. Você é mais forte, Adrian ordenou, a segurar a mão dela tão apertado que ela pensou que ele a ia esmagar. Você sobreviveu ao veneno. Você sobreviveu à traição. Não desista agora. Empurre! Fiona gritou, um som primal e gutural que harmonizou com um raio lá fora. Ela derramou cada grama do seu amor, da sua raiva e da sua esperança naquele empurrão final. A sala ficou em silêncio. O trovão parou.
Então um som quebrou o silêncio, um choro suave e melódico. Fiona, Adrian respirou. O medo na voz dele tinha desaparecido, substituído por pura admiração. Ela caiu para trás contra ele, a lutar para manter os olhos abertos. Ele é perfeito. Adrian moveu-se para a frente dela, a segurar um embrulho em seda preta. Ele baixou o cobertor. O bebê era pequeno, mas forte, a pele dele da cor do alabastro. Ele tinha uma cabeleira de cabelo preto como azeviche, exatamente como o pai dele. Mas quando ele abriu os olhos, eles não eram o azul de um recém-nascido. Eles eram um violeta brilhante e penetrante, a marca de alta nobreza na lei vampírica. Ele não chorou. Ele olhou para Fiona com uma inteligência que era antiga e assustadoramente bela. Ele a conhecia. Alexander, ela sussurrou a tocar na sua pequena e fria mão. O nome dele é Alexander. Adrian beijou a testa dela suada, depois beijou a cabeça do bebê. Lágrimas de sangue escorreram pelo seu rosto. Alexander Blackwood, o herdeiro da noite. 3 anos depois, o sol estava a pôr-se sobre a propriedade Blackwood, a lançar longas sombras douradas sobre o relvado. Fiona sentou-se no terraço de pedra, a beber chá, a observar a cena diante dela. Um menino de 3 anos corria pela relva. Ele movia-se com um borrão de velocidade, mais rápido do que qualquer criança humana, a rir enquanto perseguia uma libélula. Ele saltou no ar, a saltar uma sebe de um buey-vinte com graça sem esforço, a aterrar suavemente do outro lado. Ele tem a sua energia, Adrian disse, a aproximar-se por trás dela e a colocar uma mão no ombro dela. E a sua teimosia. Ela riu, a recostar-se no toque dele. A vida tinha se estabelecido num ritmo de paz que Fiona nunca pensou ser possível. Os monstros do seu passado tinham sido devorados pela sua própria ganância. Linda estava a cumprir 20 anos na prisão federal. A sua vaidade destruída por um uniforme de prisão. Gavin estava a trabalhar num lava-rápido na Flórida, a esconder-se de cobradores de dívidas. Jessica tinha mudado o nome dela e desaparecido na obscuridade. Eles eram fantasmas. Fiona estava viva. Adrian saiu para a relva e pegou Alexander. O menino guinchou de alegria enquanto o pai dele o girava. Fiona olhou para eles, o seu marido, o monstro que a salvou e o seu filho. O milagre que eles disseram que ela nunca poderia ter. O pai dela tinha olhado para um prontuário médico e visto um produto quebrado para ser vendido com desconto. Ele a vendeu por sucata, mas ele não percebeu que nas mãos certas, mesmo coisas quebradas podem ser forjadas em algo inquebrável. Ele a vendeu para uma besta, mas a besta a fez uma rainha. E pela primeira vez na sua vida, Fiona não estava apenas a sobreviver. Ela estava em casa. E essa é a história de como Fiona passou de ser vendida como mercadoria danificada para se tornar a mãe do herdeiro mais poderoso da cidade. A sua família tentou vendê-la para um pesadelo, mas ela o transformou num conto de fadas. Eles estão a apodrecer em celas de sua própria criação, enquanto ela está a criar um filho que pode saltar muros, a viver com um marido que incendiaria o mundo por ela. Isso apenas mostra que, às vezes, a traição da sua família é, na verdade, o maior presente do seu destino. Se você gostou dessa montanha-russa de vingança, romance e drama de vampiros, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder uma história. O que você acha? Alexander deveria ter uma irmãzinha na próxima história? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.